Olá, bom dia. Meu nome é Marcos, eu estou aqui representando a Eletrobras, Distribuição Amazonas, para falar com os nossos colegas aí do interior, né, do estado. Eu espero que todos já estejam bem acomodados, acompanhando todo essa nossa programação de hoje. Né? Nós vamos aqui discutir sobre um procedimento muito importante que existe dentro da nossa empresa, né, que teve toda essa preocupação de melhorar os procedimentos e os serviços que nós estamos proporcionando para os nossos clientes. Então, nós vamos falar nesse momento sobre o faturamento do Grupo A, né? O faturamento do Grupo A, em especial sobre as leituras. Né? As leituras. Nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre as leituras, mas especificamente dois tópicos nós vamos dar ênfase aqui, que é justamente no cronograma, né, que é aquele calendário, né, aquela ferramenta de gestão que nós acompanhamos as atividades as nossas atividades relacionadas ao faturamento. Olha só, nós temos aí na tela esses pontos que eu destaquei, né, geração do ROL, em primeiro momento, lembrando que o ROL nada mais é do que a relação das unidades consumidoras que vão ser faturadas nesse mês, né, no mês que está no ciclo de faturamento vigente. Né? O segundo tópico é a data de coleta das leituras em campo, que é a data da coleta onde o leiturista, ou no caso do Grupo A, o eletricista, né, vai a campo para fazer o registro dessas leituras num documento oficial da empresa. Terceiro tópico é a digitação das leituras, que vai ocorrer numa data discriminada aí no cronograma que vocês vão ver, mas essa leitura tem que ser digitada até essa data para que a gente consiga trabalhar, né, ter um tempo hábil para trabalhar esse faturamento, né, ter um melhor desempenho no faturamento, poder questionar muitas vezes vocês mesmos, né? Muitas vezes há um erro na anotação, na digitação, e aí quando nós não temos tempo hábil para trabalhar isso, nós comprometemos o faturamento. E o outro tópico é a apresentação da fatura ao cliente, que é justamente quando vocês entregam a fatura lá na unidade que vocês estão, onde vocês vão entregar a fatura, né? E o último ponto é o vencimento. Eu só destaquei os principais aí. Os que estão de vermelho são justamente aqueles tópicos que vocês têm que prestar muita atenção, que é de grande responsabilidade dos senhores, tá? Que é qualquer falha que houver nesses tópicos aí, nesses procedimentos, vai comprometer o faturamento. E nós historicamente temos alguns problemas com relação a isso. Mas nós vemos uma melhora muito grande, né? Nos últimos anos, nós estamos vendo uma melhora muito grande nessa questão. Vamos ver então o cronograma? Nós temos aí o cronograma que vocês recebem todos os meses naquele e-mail que nós enviamos avisando que o ROL já foi gerado. Então, nós temos aí, vamos ver, tá aqui, ó, nós estamos no mês de setembro, tá? Então, nós temos essas datas aqui para serem trabalhadas, tá? Tá sendo destacado na tela, né, ou nessa tabela que nós enviamos para vocês. Todo mês nós enviamos desde 2013 um arquivo de auxílio para o procedimento das leituras no interior. Então, essa tabelinha está lá com vocês todos os meses. Quando nós avisamos, olha, o ROL foi gerado, ela vai acompanhar o arquivo, né? Está dentro do arquivo que nós mandamos nesse e-mail. Então, nós temos aqui na primeira coluna, coleta de leituras em campo. Então, quando nós avisamos vocês que o ROL está gerado, então nós não precisamos dizer, né? Olha, o ROL vai ser gerado tal dia. Nós, inclusive, adotamos agora um procedimento de
enviar um e-mail preventivo avisando, olha, daqui a 2 dias, daqui amanhã o rol vai ser gerado. Então, nessa coluna de leituras em campo é justamente a data em que o leiturista deverá estar em campo para justamente fazer o registro dessas leituras, né? E a digitação de leituras está aqui do lado, que é a data máxima para vocês digitarem todas essas leituras no sistema comercial Ajuri, tá ok? Outra coluna importante para vocês depois disso é a apresentação ao cliente. Lembrando que nas últimas duas colunas que nós temos aqui, no caso de vencimento, dos vencimentos aqui da UC comum, né, vamos dizer assim, e do vencimento das UCs de poder público, nós temos aqui datas reguladas, ou seja, tem na resolução normativa da ANEEL a 414 de 2010, nós temos a previsão dos prazos de vencimento. Então, a partir da apresentação do cliente, tá? A fatura apresentada, nós temos aqui, pela resolução, nós temos aqui 5 dias úteis. Então, se vocês furam o cronograma, se vocês, de repente, furam o cronograma, nós vamos ter que alterar o vencimento das faturas, né? Aqui, para o poder público, pela resolução, são 10 dias úteis. Então, nós temos esses prazos regulados, né? Então, todo o resto, né, o que vem para trás aqui, o que vem para cá, para trás do cronograma, ele é criado pela equipe de faturamento dentro das nossas capacidades, né, de produção, claro, nossas aqui de Manaus e de vocês também, aí, e dentro da realidade do faturamento, né? Claro que a gente não pode dar um prazo tão extenso ou trabalhar datas irreais, né? Então nós vamos trabalhando dessa forma, tá? E é muito importante vocês prestarem atenção nessas datas, porque na verdade elas que trabalham todo o nosso faturamento, né? Se vocês cumprirem essas datas, nós vamos evitar uma série de problemas e também vamos ter um faturamento de maior qualidade, tá ok? Então, esse é o primeiro tópico que eu queria frisar aqui e que vocês podem e devem acompanhar. Quem não tem acesso a essa planilha, pode também acessar através do Ajuri, tá? Você pode entrar, por exemplo, dentro de qualquer unidade consumidora daquele setor lá que você quer saber, daquela corrida, e lá dentro do cadastro da unidade, na aba calendário, salvo engano, ou dentro da própria fatura, vai ter o registro do calendário e vocês vão poder ver essas datas também, tá ok? Agora, pulando para o segundo ponto que eu queria chamar a atenção aqui, nós vamos falar sobre a ficha de leitura gráfica, tá? Ficha de leitura gráfica, conhecida por nós como FLG, ela tem uma série de detalhes, tá, que a gente vai trazer aqui, mas para introduzir o assunto, eu queria que vocês tivessem essa primeira frase aí em mente, né, que é um documento onde as leituras são registradas, ou seja, é aquele papelzinho lá que fica registrado todas as leituras, assinada pelo leiturista, datada, e o cliente pode solicitar uma via, né, tanto que vocês sabem que numa folha da ficha de leitura, vocês têm 2 cópias da ficha, né? Uma é para o cliente, caso ele requisite. E ele tem que assinar, caso ele acompanhe, ele assina a nossa via, tá ok? Então, olha só, esse é um documento. Ele não deve ser substituído por outra coisa, tá? Qualquer outra coisa. A gente vê aqui em Manaus, no faturamento, na análise, né, do faturamento, nós vemos que tem agências ainda que insistem em mandar outra forma de registro, como
planilhas do Excel, como anotações em ordens de serviço. Então, isso é muito perigoso, tá ok? Porque a gente tem, não vão achar que vocês estão inventando a roda, tá? Já existe um documento, já existe algo próprio para esse procedimento que é justamente a anotação das leituras. E esse documento ele tem que ser arquivado lá na agência, aí na agência de vocês têm que ter um registro dessas fichas, tá ok? Então por isso que tem que ter todo um cuidado, tem que registrar da melhor forma possível, se a caligrafia do leiturista ou do eletricista for um pouquinho difícil de compreender, né, que a gente às vezes acompanha e percebe isso, né, que até a gente brinca que muitas vezes a gente tem que decifrar algumas coisas, né? Mas passe a limpo, tá? Passe a limpo. A gente vê que algumas localidades se preocupam com isso. Passam a limpo justamente esse material. Quando é de difícil leitura, né, tem algum problema, o administrativo vai lá, passa a limpo e pede para o eletricista assinar depois, né? E registra da melhor forma possível, tá? Isso é para controle de vocês. Caso o cliente reclame de alguma coisa futuramente, vocês podem, inclusive, questionar o faturamento através dessas fichas, né? Vocês vão ter um registro aí de vários meses, né? Então, vocês podem questionar, inclusive, o faturamento. Olha, isso aqui eu acredito que está errado e eu tenho aqui as fichas, né? Vocês já sabem como funciona mais ou menos a reclamação, né? Uns mais do que os outros, mas só lembrando, deve ser arquivado. Por isso esse cuidado todo que nós temos que ter com as fichas de leitura gráfica. Então, como é que a gente imprime, né, a ficha? Como é que eu tenho na mão a ficha de leitura gráfica? Naquele documento que a gente já citou aqui, que a gente envia todo mês, né, desde 2013, nós temos um caminho lá no Ajuri, onde a gente chega nessa tela aí, tá? A tela da impressão das fichas de leitura gráfica e ROL, tá? Nós vamos acompanhar aí na imagem, vendo que a gente tem uma série de passos aí que é galho fraco, né? É bem simples de seguir. Então, o primeiro passo que nós seguimos é justamente preencher esses dados aí, né? Corrida, mês, ano e a localidade. Basta a localidade, não precisa setor, tá? Vocês só vão mexer nisso. Um exemplo aí, a gente colocou a corrida 185, né? Do mês 8, localidade 111. Como o ROL, quando eu fiz o tratamento dessa imagem, o ROL ainda não tinha sido gerado, então não apareceu nenhuma ficha ou ROL aí, né, na telinha abaixo, na parte azul da tela, né? Por quê? A gente vai preencher isso aí, vai clicar naquele botão lá em cima, amarelinho ali com a lupa, que é de pesquisar, e aí vai aparecer aí nessa parte azul, vai aparecer justamente a quantidade de fichas que nós temos para imprimir e de ROL. E lá embaixo, o terceiro passo, já para impressão, tem um botão para imprimir as fichas e tem um botão para imprimir o ROL. Então, vocês vão acompanhar isso. Acontece, às vezes, de nós termos ROL no meio, tá? De uma corrida do grupo A. Isso acontece por pode ter uma série de origens, esse ROL, né? Ele pode ser originado justamente por um erro de cadastro, geralmente pelo erro de cadastro, né? Ou a unidade está no setor errado, ou a unidade está no setor certo e está com algum erro no cadastro dela, né? No código de faturamento, em alguma coisa assim, tá ok? Então, quando acontecer isso, eu sei que muitos já fazem, né? Mas continuem fazendo, tá certo. Vocês vão imprimir também o ROL nesse outro botão aí, tá ok? Vocês vão selecionar a linha e vão imprimir nesse outro botão também o ROL. Então, como é que aparece a ficha para a gente, né? Como é que a ficha vai aparecer para a gente? Ela vai aparecer a impressa da seguinte forma,
dessa seguinte forma aí, vocês já conhecem, essa é uma ficha mais antiga, né? Tá até com o logo antigo da empresa, mas nós fizemos a questão de discriminar alguns campos aí, tá ok? Todos os campos que nós temos que anotar. Muito importante isso. Então, nós criamos, na verdade, um padrão de anotação, né? Quando não se tem uma indicação na ficha. E, por exemplo, o código 52, que é a demanda máxima geral, né? Ele é anotado ali no campo observações, fica mais padronizado, né? A gente definir logo um campo onde ser feita essa anotação, já que não se tem um campo específico para ela. Então, olha só, lá em cima nós temos as leituras do medidor convencional. Nós temos o 03, vocês podem acompanhar aí na tabelinha ao lado, tá? Que é o total geral da energia ativa, tá? Aquela energia que a gente consome mesmo na nossa unidade. Né? No grupo B, por exemplo, é a única coisa que é registrada, tá? A energia ativa. O 54, que é a demanda geral, a demanda máxima, desculpa, a demanda acumulada geral, tá? E o 24, que é a energia reativa, né, geral, tá? Então, a maioria dos medidores convencionais vão ter só essas anotações, porque eles não têm a possibilidade eles não têm a capacidade de registrar as outras leituras, as leituras horárias, né, as leituras horárias. E aí embaixo nós destacamos todos os campos das leituras que nós precisamos. Eu vou só comentar rapidamente, esses campos aqui das leituras horárias, tá ok? Nós vamos comentar aqui as leituras horárias, que vocês podem ver que é o código 04, 08. Vamos lá? Então, nós temos aqui o código aqui 04, tá? O 08. Nós temos aqui o 10, o 14, o 17. Vocês vão acompanhando na frente de cada retângulo desse, vai aparecer o código que vocês têm que anotar. Então, esses são os códigos horários que nós precisamos do registro para poder fazer o faturamento, tá? Existe uma série de questões e é muito importante vocês anotarem todos esses códigos. Claro, e aí, Marcos, o medidor não mostra, por exemplo, não mostra os códigos 73 e 75. Então, se não mostra, você não vai anotar nada, né? Você pode colocar aqui no campo observações, olha, não registra, né, o código, por exemplo, 7375, 73 e 75, tá? Você pode muito bem fazer esse registro aqui, tá, nas observações. E aí a gente vai acionar a área técnica, eles vão providenciar uma manutenção desse medidor, a substituição, algum procedimento para regularizar justamente o registro dessas leituras. Tá? Então, importante, independente do cliente ser optante, do cliente ser média tensão, ser medidor horário, mas sendo baixa tensão, é interessante e muito importante, na verdade, vocês anotarem todas essas leituras desse quadro aqui, tá? Desse quadro aqui. Deixa eu só voltar aqui, vamos mudar essa cor para ficar mais fácil para a gente. Então, desse quadro aqui, tá? É muito importante a anotação desse quadro aí. Existe uma série de questões mais técnicas do faturamento que exigem esse registro, tá ok? Então, é interessante anotar. Então, nós temos esse registro, né, dessa forma,
vai ser feito dessa forma. E, e aí, se não tem leitura, se eu não conseguir pegar a leitura, se está desligado, o local, né, tá desenergizado, tá com algum... não tive como pegar as leituras, o que que eu faço? Então a gente vai lá na anotação, a gente vai verificar o seguinte, que ou nós anotamos as leituras que estão no medidor, caso não haja, ou você seja impossibilitado de registrar essas leituras, você tem que justificar o porquê. Então, como é que a gente justifica? A gente justifica através da irregularidade de leitura, tá ok? Então, nós temos, ou a gente anota as leituras, nesses códigos aí, que está aparecendo na tabelinha do lado esquerdo de vocês, ou nós vamos colocar a irregularidade lá na ficha, tá ok? Então, lembrando, eu não sei que irregularidades são essas, eu não sei o código, tá? Então vocês podem consultar lá no Ajuri também, ó. Lá no tabela I a Z, tá? Lá no menu do Ajuri, vocês podem consultar lá em irregularidade de leitura todas as irregularidades. Então vocês vão lá, tá? Olha, os líderes das localidades, né? Tem que acompanhar esses procedimentos. É muito importante. Nós temos um faturamento do Grupo A com aproximadamente 5 mil unidades consumidoras no estado, que é praticamente responsável por 50% do nosso faturamento. Então, imagina, nós temos, eu acredito que cerca de 1 milhão de unidades consumidoras na empresa, né? Clientes nossos, tá? E 5 mil delas são responsáveis pela metade do faturamento. As outras 995.006 são responsáveis pelos outros 50%. Então, como é que eu faço essa anotação? Então, na ficha que está aparecendo aí, que é uma ficha mais atual, tá? A ficha lá da Vila de Matupi, a Pagé Indústria e Comércio de Madeiras, eu acredito que seja uma madeireira, tá? Eu não consegui pegar a leitura lá, estava fechado. Então você vai colocar, simplesmente, você vai colocar aqui, ó, código 01, tá? Imóvel fechado. Tá, mas não foi isso que aconteceu, tá? O medidor estava danificado, então você vai colocar o quê? Código 04, medidor danificado. Tá, Marcos, mas eu não tive... eu não tinha um carro para entrar no ramal, não tinha um carro tracionado, né? Eu tive uma impossibilidade de ir lá, tá? Então, aí existem várias situações, né? Uma delas, por exemplo, você estava entrando no ramal, então você se deslocou para fazer essa leitura. De repente começa a chover, o ramal fica todo enlameado, você não consegue o acesso. Então você vai colocar aqui, por exemplo, o código 18, né? Você estava com um obstáculo ou aconteceu alguma coisa que te impediu de chegar até essa unidade. Mas se você não foi, tá? Você não foi lá, você simplesmente vai colocar o código 81. Muito importante a gente falar sobre o código 81 aqui, porque o código 81... ele diz basicamente que nós não fizemos a leitura. Tipo assim, ó, nós não fomos lá ver que leitura que tinha, tá? Então, quando vocês não mandam a ficha ou vocês mandam a ficha em branco, nós aqui no faturamento temos que justificar por vocês, tá? Então, o que a gente joga no sistema? Código 81. E isso... vocês sabem aí que o Fernando, principalmente, né, ele cobra bastante de vocês isso aqui, tá? Porque isso aqui quer dizer que vocês não se preocuparam em fazer a leitura, tá? Vocês não se preocuparam em fazer a leitura. Quando vocês mandam a ficha em branco, tá? Vocês mandam a ficha em branco, nós colocamos lá no Ajuri o código 81, tá ok? Então, muito importante. Se tem leitura... beleza, é o ideal. Mas se não tem leitura, justifiquem.
por que que não tem leitura. E não existe essa situação de, a unidade está cortada, por isso que eu não mandei a ficha, ou então a ficha está em branco porque a unidade está cortada, tá? Mandem, se saiu para imprimir, vocês têm que mandar todas as fichas, com leitura ou com a justificativa, tá ok? Então, a primeira situação é essa, né? Anotar a irregularidade. Então, quando a gente tem uma regularidade, a gente coloca aqui nesse campo observações, aqui embaixo. A segunda situação é quando eu vou anotar as leituras, convencionais, tá? Então, lembrando, aqui desse lado aqui nós vamos anotar o código 3, tá? Aqui nós vamos anotar o código 54. Aqui nós vamos anotar o código 24. E aqui nós vamos anotar o código, aqui embaixo em observações, o 52, tá ok? Então é importante que vocês, no medidor convencional, que só aparecem essas leituras, vocês anotem elas dispostas dessa forma. Porque às vezes a gente vê que tem gente que anota o código 52 aqui, tá? E anota o código 54 aqui. E vira uma salada, né? Mistura tudo e às vezes a gente tem que adivinhar. Um mês vem desse jeito, no outro mês vem de outro jeito. E a gente tem que ficar adivinhando o que o eletricista está anotando aqui. Então, por isso que é muito importante o acompanhamento dos líderes da localidade, desse procedimento. Então, no primeiro momento, a gente vai fazer essa anotação aqui, tá? Nós vamos anotar essas leituras aqui. Aí vamos dizer que tem a leitura aqui 1, 2, 3, 4. A maioria dos medidores eletrônicos vai mostrar lá no visor um pontinho aqui, tá? E depois, possivelmente, 2 números depois desse ponto. Então, olha só, temos... Na verdade, esse ponto não é um ponto, né? Seria uma vírgula no nosso sistema numérico aqui do Brasil. Então, você coloca uma vírgula, pode ser um ponto também, tá? E coloca aqui os outros 2 números, tá bom? Aí a mesma coisa vai acontecer no código 24. Por exemplo, você vai anotar aqui, vou botar o contrário, vamos lá. 65, 43,21. Então essa vírgula vai aparecer também. Tá. Nesses dois aqui, tá? Nesses dois aqui, nós temos consumos. Então, é consumo ativo, tá, do quilowatt-hora, e o consumo reativo aqui no código 24. Então, o 3 é ativo, o 24 é reativo. Tá? Os dois são consumos. Os dois vão mostrar essas duas casas decimais, tá ok? Quer dizer, é o ideal para mostrar, tá? Se o medidor não estiver mostrando, pode ter algum problema nele ou pode ter alguma dificuldade para o eletricista, né? Ou quem programou um medidor pode ter se equivocado em algum ponto e aí pode estar apresentando uma dificuldade para o eletricista, tá? E vocês comunicam a área técnica, todo aquele contato. Muito importante isso, porque às vezes a gente não sabe o que está acontecendo na localidade, está com problemas e como vocês às vezes não falam, né, o que está acontecendo, a gente tem a tendência de achar que vocês estão errando. Então, muito importante isso aí. Agora tá, e o código 54 e 52? O 54 é demanda e o 52 também. Então, aqui a gente tem demanda. Tá? Tem demanda no 54 e no 52. Aqui no 54 é a demanda acumulada geral. Então, como é que vai aparecer esse número aqui? Vai mais ou menos aparecer assim, ó. 24 ponto 356, um exemplo. Tá ok? E aqui no 52 vai aparecer tipo 754, um exemplo. Tá? Tipo assim, ponto 0, 0, 0. Um exemplo, tá? Então, olha só a diferença. Esse ponto aqui já não é a vírgula da casa decimal, não é o pontinho da casa decimal. Esse ponto aqui é o ponto da milhar, tá? É para dizer que tem 24 mil
356 registrado, tá? Não é a vírgula. Tem gente que só digita o 24 lá no Ajuri depois, né? A gente vai falar disso lá na frente. Mas muito importante vocês perceberem isso. Na demanda, nós não temos a vírgula, nós vamos ter esse pontinho aí, que é justamente o pontinho de milhar, tá ok? Aí, eu acredito que aqui está bem tranquilo, vocês já são habituados com isso aí há muito tempo, há muitos anos, né, com esse tipo de anotação, né, só com as leituras convencionais. Nós vamos para as leituras, opa, perdão, vamos anotar aqui todas as leituras aqui como estavam. Tá. Então eu vou só apagar aqui rapidamente, tá? Isso daqui. Tá? Isso daqui, vou apagar isso aqui também, para vocês acompanharem melhor, tá? Apagar esses códigos daqui de baixo. Lembrando que vocês já sabem onde é que tem que anotar cada coisa aqui. Tá? Então, como é que a gente vai anotar aqui? Nós vamos anotar... deixa eu ver, tá aqui. Nós vamos anotar também os códigos 4 aqui, tá? Então vai ficar... só reduzir o traço aqui. Ficar mais ou menos assim, 75,06. Isso é consumo. 08 é 321,83. Aí você vai anotando. Anteriormente, nós não pedíamos esse código 10, nesse código 14, nem o código 69, nem o 71, tá? São demandas máximas, horárias. Então, nós temos no código 10 a demanda máxima no posto de ponta, tá? A 14 no posto de fora ponta. Essas são demandas relacionadas à energia ativa. No 69 e no 71 são as demandas reativas excedentes máximas, tá? De cada posto. 69 no ponta e o 71 no fora ponta. Então antes nós não pedíamos, tá? E eles são os equivalentes ao código 52, por exemplo, o 10 e o 14, tá? E o 69 e o 71 não tem uma referência nas leituras convencionais, mas são muito importantes, porque é através deles que nós conferimos se a gente está cobrando a demanda correta. Tá? Então evita muito problema de, por exemplo, a gente cobrar do cliente uma demanda dobrada. Né? Às vezes a demanda está muito alta e o cliente nem tem um transformador capaz de suportar aquilo que foi registrado. Né? E aí a gente tem que pegar e entrar em contato com vocês, pedir que vocês desloquem um eletricista para o local, para fazer a anotação desses códigos. Então, interessante agora é que venha, tá? Na verdade, é devido agora que venha o registro desses códigos. Então, nós vamos ter aqui um registro aqui, vai ter um 2, 3 também, vou botar aqui. Tá? 1, 2, 3, 4, então vai ter um pontinho aqui no 1, né? Entre o 1 e o 2 vai ter um pontinho. No 14 aqui, vamos lá, vou repetir aqui. 2, 3, 4, um exemplo. Não, na verdade, vou botar aqui 5, 6, 7. Né? Aí tem um pontinho aqui, apareceu um pontinho aqui. E o 17, aí vocês vão anotar os outros, tá? Então vamos dizer 13, 4, 7, 8. Aí aqui no 21, vamos dizer aqui que tá o 24.356. Aí vocês vão anotar aqui o 66. O 66 é energia reativa, excedente. Então não é demanda. Na demanda, nas energias ativa e reativa, nós temos a vírgula da casa decimal. Então vamos dizer aqui 18,02. 68 também, energia reativa excedente na fora ponta. Tá tudo naquela tabelinha que estavam no slide anterior e vocês têm no material para acompanhar, né, que a gente manda todo mês. Então vamos dizer aqui 121,03. Aí vocês vão fazer o registro agora do 6971, mesma coisa, eu vou repetir aqui as leituras, tá, para agilizar um pouco mais. 1.567. Mas claro que não vai ser igual, né? Muito difícil. O 73
a gente vai anotar aqui, vamos dizer, 1, 5, 7, 8. E aqui 15, 286, tá? Então, depois de todas dessas leituras anotadas da forma correta, tá? O que vocês vão fazer aqui, o eletricista? O eletricista vai assinar aqui, né? Vai assinar aqui, vai dar aquele garranchão dele, né? Vai fazer um negócio aqui. E aí vai datar. Então, ele vai botar a data aqui. Vamos dizer que hoje é dia 28. Vou botar aqui. Ah, ele fez a leitura hoje. Lembrando que o rol está gerado desde quarta-feira passada, tá? Então, desde o dia 26, o rol já está disponível. O rol já está disponível. Então, você coloca aqui um horário, sei lá, que você anotou essa leitura. Um exemplo, 13 horas, né? Ainda nem é 13 horas. Vamos botar a hora atual. Vou botar a hora atual, que é 9h42. Tá? Então, isso vai para o administrativo depois, tá ok? Lembrando que o administrativo pode fazer dar uma melhorada nessa ficha, né? Pode imprimir de novo, uma segunda via, pode passar limpo, né? Se a caligrafia do técnico for muito difícil de entender, né? Pode passar limpo e pedir para ele assinar depois, tá ok? O consumidor vai assinar aqui, se ele acompanhar, tá? Se ele acompanhar, vocês peguem a assinatura do cabra aqui. Pega aqui a assinatura do cabra, tá bom? E aí, dá a outra via para ele, que está embaixo dessa, da primeira, né? Destaca da página e fica com essa aqui registrada. Aí, beleza, mas se o cliente assinou e a letra do eletricista é difícil, passa limpo, anexa uma com a outra e guarda e arquiva, tá ok? Então essa é a forma de anotação que nós estamos padronizando na empresa. Vamos ver como é que o nosso colega lá de Matupi anotou essa ficha, tá? Vamos só dar uma ajustada aqui. Então ele fez a anotação dessa forma, tá? Olha só, ele não anotou o código 10, o 14, tá? 6971, mas lembrando, isso não era exigido anteriormente, tá? A gente está paulatinamente, agora com esse recurso que a gente tem aqui, agora todos já estão cientes, tá? Que tem que ser registrado, tem que ser registrados essas leituras aí. Então, olha só, o nosso colega Celito aqui, parece que tá muito bem anotado, tá, gente? Ó, lembrando aqui, tem o pontinho aqui da forma certa, ou a vírgula, né? Tanto faz, né? Ponto a vírgula, aqui a gente vai entender. Mas está no local certo, tá? Certinho, destacando aqui a vírgula, tá? Às vezes o cara coloca sem a vírgula e aí embola tudo aqui pra gente, né? A gente tem que decifrar o que tá no medidor. Então tá tudo certinho aqui, ó. Aqui tem os pontos. Aqui ele colocou a demanda máxima, né? O código 52 ele colocou no caso aqui desse lado, né? Mas poderia ser aqui, tá? 52. Aqui a gente entende, muita gente coloca aqui mesmo, aqui nessa área, mas é interessante a gente colocar agora aqui embaixo, tá bom? É importante. Aqui no caso ele anotou a demanda que estava na hora lá no medidor, acionou a demanda no medidor, tá? Apertou aquele botãozinho lá para acionar a demanda. Isso o nosso colega Moisés, que está aqui conosco, logo depois vai tratar disso com vocês. E a soma dessa aqui com essa, tá? Dessa aqui com essa, vai resultar nessa leitura aqui, né? Então, é a mesma coisa que vai acontecer aqui, né? A soma da anterior que estava no lugar dessa aqui com o 10 vai resultar nessa. E vice-versa, do 14 para o 21 a mesma coisa. No 69 para o 73 e no 71 para o 75. Então, é dessa forma. Muito importante, tá? Ele fez uma anotação bem
bem fácil de entender aqui, tá? A caligrafia tá boa, não sei se foi passada limpo, tá? Mas tá de uma forma bem tranquila de entender isso aqui, tá certo? Então nós trabalhamos dessa forma na ficha, tá? Para poder termos um resultado melhor no faturamento. Depois, o que se segue depois disso, né? Nós vamos ter, então, nós vamos ter agora a digitação dessas leituras no Ajuri, tá? Só lembrando que quando nós digitamos essas leituras no Ajuri, né, tem o caminho, como chegar nessa tela de digitação lá naquele documento. Mais uma vez, se muitos ainda não viram esse documento, por favor, até os agentes mesmo têm uma preocupação de passar aquele material e cobrar deles que eles leiam, que eles acompanhem esse material, tá bom? Porque tem bastantes informações lá essenciais do nosso trabalho, tá ok? Então, nós temos aí a digitação, né, no Ajuri. Nós vamos ter o caminho, nós vamos chegar aí nessa tela, onde nós vamos ter a leitura do consumo ativo, nós vamos ter a irregularidade logo em seguida, tá, relacionada a essa leitura. Nós vamos ter a leitura da demanda, tá, que seria a demanda total, no caso aí o código 54, a irregularidade dela, tá, tipo, o medidor não está mostrando essa leitura, então você vai e coloca lá a irregularidade lá no campo, tá ok? E vamos ter depois, lá no marcado de azul, o código 24, tá? Que é a leitura reativa. E a irregularidade na sequência, tá? Vocês vão acompanhar isso aí e vocês acompanham pelo número do medidor e a sequência, certo? Mas eu só queria dar uma dica aqui para vocês. Tem muita gente que, quando a gente libera aqui o faturamento, nós temos a seguinte situação: vocês não conseguem digitar. Então a dica é a seguinte: vocês vão pegar nessa tela aqui, vocês vão marcar corrigir aqui em cima, onde eu estou pintando de vermelho, vocês vão marcar corrigir. Daí vocês vão preencher toda essa área aqui do jeito que está. Lembrando, corrida, mês, ano, local, setor, rota. Essa data de leitura aqui, ela é a leitura que está no cronograma, não é a leitura que vocês fizeram em campo não, tá? Que está na ficha não. Vocês vão botar a leitura do cronograma e aí vocês vão pesquisar, tá? Aí vocês vão pesquisar. Não vai aparecer nada aqui embaixo. Não vai aparecer nada no primeiro momento aqui embaixo, tá? Então aqui nessa tela aqui, ó, não vai aparecer, vai ficar em branco. Mas em seguida, vocês vão marcar aqui em cima digitar e aí pesquisar de novo. Vocês vão pesquisar aqui de novo. Aí sim vai aparecer. Então essa é uma dica que eu dou para vocês que vocês consigam digitar mesmo depois que a gente começou o faturamento, tá? Iniciou o faturamento aqui. A gente já começou a faturar a sua localidade ou entrou para ver alguma coisa e aí aparentemente não está liberado para vocês não conseguem mais digitar, mas através dessa dica aí que eu estou dando, vocês podem fazer a digitação. Nós, então, temos a ficha de leitura gráfica, né, na digitação do Ajuri. Eu queria só fazer a seguinte observação, né, muito importante aí na ficha, tá? Que vocês, na tela da digitação, onde nós vimos aí as colunas, onde digitar e tudo mais, né? Nós temos as seguintes observações aí, né? Que para as unidades consumidoras, com medidor horário, tá? A digitação é feita por Manaus, tá ok? Então, a digitação do medidor, da UC com medidor horário, a digitação é por Manaus. Então, vocês vão enviar as fichas normalmente, mas vocês não vão conseguir digitá-las no Ajuri. Então, não se desesperem, tá? Vocês não conseguem digitar, mas é porque vocês não têm acesso a essa digitação no Ajuri. Exceção são as localidades que já possuem o sistema MESS, né, para fazer essa digitação, né, como
Manacapuru, Iranduba, Itacoatiara, tá ok? Então, nós fazemos essas observações e o envio dessas fichas, né, nós pedimos que vocês também acompanhem da seguinte forma, que vocês enviem através de e-mail, tá? Preferencialmente, tá? De outra forma, só se não tiver esse recurso disponível, tá? O meu e-mail está com problema, não tem. Eu vou mandar por fax, por WhatsApp, mas a preferência, gente, é por e-mail. Num arquivo PDF, tá? Vocês vão mandar o arquivo PDF nomeado, vocês vão botar lá corrida 183, corrida 185. Então, se vocês têm corrida 185 e corrida 183, vocês vão colocar um arquivo para cada corrida e discriminar dessa forma, tá ok? E vocês vão colocar dentro desses documentos as FLGs em ordem, tá? Na ordem da sequência. Então, tem gente que aí do interior, até já chamei a atenção de alguns, que parece que a cartinha da Xuxa, né? Jogaram as fichas para cima, juntaram tudo, tá tudo misturado, tá várias corridas misturadas, e aí a gente fica para lá e para cá no arquivo procurando aquelas leituras, tá? Então coloquem na sequência, porque no Ajuri, na hora da gente fazer análise, vai aparecer na sequência. Então são várias localidades, eu não sei ao certo quantas localidades são, mas são praticamente mais de 100, eu acho, né? Que nós temos localidades no interior. Então imagina, nós temos 5 corridas do grupo A e 100 localidades. Então são praticamente 500 arquivos que a gente tem que ficar entrando e verificando algum problema. Tá ok? Então, essas são as nossas dicas e as nossas instruções aqui com relação à parte administrativa, a parte de anotação de leitura que nós fazemos para o faturamento, tá? Do grupo A, e que vocês possam ter a preocupação de fazer um trabalho melhor e fazer ajudar a empresa, né? Na verdade, alavancar a empresa através de um faturamento mais enxuto, faturamento mais direto, mais correto, tá ok? Então, eu quero desejar a vocês um bom dia e vocês vão seguir agora com o nosso colega Moisés aqui, que vai trabalhar com vocês a parte técnica, né? Como acessar um medidor, vai mostrar os tipos de medidores para vocês, então vai ser muito interessante ver com ele esses detalhes, né? Como acionar a demanda e tudo mais. Então, Moisés, é com você. Bem, meu bom dia a todo o pessoal do interior, nossos colegas, nossos amigos que aí estão nessa tarefa de extrair as leituras dos equipamentos, né? E depois colocar nas fichas gráficas, enfim, aí como foi explicado pelo colega José Francisco, né? Interessante, eu recebi aqui, muito obrigado, José. Marcos, perdão, né? Marcos, foi bastante proveitoso, você acabou me informando como é que é o processo que se dá depois que você extrai as leituras dos medidores, enfim, coloca nas fichas gráficas e depois, inclusive, essas informações vão para a Ajuri, né? Muito me chamou a atenção do que ele falou ali com relação a que as pessoas devem fazer todo o possível para extrair todas as leituras e os códigos dos medidores e coloquem nas fichas gráficas, até mesmo pela seguinte forma: depois existe uma confirmação entre uma situação e a outra. Existem códigos que vão consolidar os outros códigos. Tá? Existem códigos de acumuladores, por exemplo, existe uma série de códigos que são para acumuladores de leituras e outro para totalizadores de leituras. Então, por que existem códigos diferentes de totalizadores e acumuladores? Porque os acumuladores eles vão atestar a veracidade dos fatos que ocorreram ali nos totalizadores. Então, é importante que venham todos os códigos por causa disso. Às vezes, existem medidores
que não contemplam todos os acumuladores em relação aos totalizadores. Então, as pessoas do faturamento que vão verificar, vão fazer aquele balanço ali do que há, acabam por pegar e ter um esforço muito grande para conferir isso. E também os vários códigos existentes, eles interagem também para ver a realidade do consumo do cliente, para ver se de repente vem uma leitura ali, por exemplo, você pegou uma leitura de demanda em que você não expressou bem a sua vírgula, né? Uma leitura máxima de demanda. Quando você vai verificar no acumulador, os acumuladores anteriores e atuais de demanda, você é capaz de detectar qual foi a falha que houve ali nas demandas máximas. Então, por isso que é importante que se tenha a ordem de todos os códigos possíveis existentes nos medidores. Antigamente, os medidores antigos, eles não vinham com todos esses códigos, porque nós tínhamos uma situação tarifária diferente. Mas hoje nós temos as tarifas, por exemplo, nós temos consumidores com característica de da tarifação verde, da tarifa azul, né? Mas antigamente nós tínhamos uma tarifa mais tradicional, tínhamos poucos códigos de demanda, os totalizadores de energia, alguns códigos de demanda máxima e alguns totalizadores. Mas como nós estamos vivendo sob uma vigência diferente, né, nós hoje entendemos que a pessoa que disponibiliza os medidores para ser instalado no interior, eles naturalmente devem contemplar uma grande quantidade de códigos de leituras existentes, e esses códigos são inclusive códigos pautados em normativas ABNT. Eu não posso ter, por exemplo, o código 03 que vocês escolhem, ali de energia, totalizador geral de energia ativa, eu não posso, no próprio medidor, colocar um código diferente. Não, eu vou colocar aqui 09, por exemplo. Eu vou colocar um número 33, 99. Não, aquele código 03 ali, ele é um código especificado pela ABNT. Nós não podemos mudar isso. Então, quando esses medidores quando são realizados eu vou fazer aí uma calibração dele, eu vou programar esse medidor na área onde eu estou, naturalmente, esses equipamentos, esses medidores, eles passam pelo crivo da nossa chefia, da nossa gerência, averiguando se aqueles códigos que foram colocados neles pertencem realmente àquela questão da ABNT, para que não haja confusão na hora da coleta no campo, né? Então, é importante colher o máximo que você puder desse código e inserir ali aqui na FLG, na ficha em que vocês têm, porque isso vai dar consistência melhor ao faturamento de averiguar essas leituras, esses consumos que estão sendo extraídos ali nas unidades consumidoras de média tensão. E principalmente porque as unidades de média tensão, elas têm uma parte, como falou ali o nosso colega, tem uma parte significativa na nossa receita, né? Então, é importante que venham, então, todos esses códigos sejam extraídos por vocês e colocados nessas folhas. Mas existe um procedimento, né? Aquela situação assim, o que eu devo fazer qual procedimento para que eu extraia esses códigos? Como é que eu devo, o medidor está instalado em campo, o medidor está à nossa disposição, mas o que eu devo fazer para que eu não acabe escapando um desses códigos ou colocando esses códigos num tempo equivocado? Tipo assim, existem códigos que eu vou extrair antes de eu fechar a fatura de demanda. Isso é importante. E existem códigos do medidor
que eu só posso pegar e extrair esses dados e colocar aqui na ficha de leitura gráfica depois que eu acionar a demanda, quando eu fechar a fatura do mês. Se eu pegar códigos que eu tinha que extrair antes de fechar a fatura e colocar na ficha gráfica, por exemplo, eu pego um código lá, 52. Eu pego o 52, eu chego na subestação para fazer a leitura, eu aciono a demanda e depois eu pego o código 52. Isso pode ser ruim? Pode. Eu posso ter, por exemplo, uma leitura equivocada do 52. Então é necessário saber o momento que eu vou extrair os códigos antes, fechou a fatura, e os códigos depois, pelas quais eu vou colocar na ficha gráfica, como falou ali o Marcos, né? O nosso amigo Marcos. Então é importante ter esse momento. Infelizmente, gente, eu vou ter que enviar por e-mail para vocês, porque não houve um tempo hábil para que nós, infelizmente, fizéssemos os slides existentes, né? E envie para vocês de todos os códigos, todos os códigos que nós temos que ler antes de fechamento de fatura e depois. Mas os códigos, como falou o Marcos ali, estão ali. Vamos lá, o código de leitura necessário para a medição no interior. Nós temos o 03, nós temos o 04, os medidores, todos os medidores tipo 4 tem o 03, tem o 04, tem o 08, o 10, o 14, o 17, 19, 21, 24, 52, 54, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 78 e 80, que inclusive após essa apresentação aqui, e também com a interatividade que nós vamos ter com vocês, nós vamos ver aqui que, na minha opinião, ainda teríamos que colocar nessa ficha gráfica, apresentar nessa ficha gráfica, se possível, o código 78 e 80. Eles também são códigos confirmatórios de outros códigos que nós colhemos ali, para que você tenha uma melhor apreciação, uma melhor certeza de tudo que nós extraímos do consumidor. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, bem, você pergunta, Moisés, o que eu deveria fazer então? Existe um passo a passo para isso, quando você chega em campo. Por exemplo, você chega ali no cubículo de medição, de média tensão, e a primeira coisa que você vai fazer é retirar os selos do cubículo, lógico. E ao retirar os selos do cubículo, ao verificar o selo do cubículo da medição, se você notar, lógico, alguma irregularidade, como defeito, violado, alguma coisa, você deve, naturalmente, através de uma codificação que o Marcos apresentou ali, né, na ficha gráfica, como já ele bem explicou, através do código, o que está acontecendo ali naqueles selos, ou então em qualquer situação no próprio medidor. Mas a começar pelos selos, você vai verificar se aquele selo está perfeito e você então vai inserir na ficha gráfica as devidas anotações sobre aquele selo encontrado. Isso é muito importante, né? Após isso, você vai chegar até o medidor, né? E ao chegar no medidor, eu vou tentar aqui mostrar o medidor que está nas minhas mãos. É um dos medidores que hoje tem no interior, né? Esse medidor, então, eu aconselho com que imediatamente você não venha a cortar, você vai fazer uma verificação de que selos, né? Por exemplo, você vai acionar nesse medidor a leitura no display, mas você também vai ter que acessar a
alguns botões aqui, que é os botões de demanda. Todo medidor tem botões de demanda, que é para fechar a fatura. Então, eu aconselho que você, inicialmente, em alguns medidores, você simplesmente não saia cortando o selo e saia acionando a demanda. Não. A primeira coisa seria importante, por exemplo, nesse caso desse medidor aqui, é você pegar e já estou aqui, abri o cubículo, estou no medidor. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou acessar as leituras dele antes de acessar os botões de demanda dele. Então, acionar a demanda e fechar a fatura seria a mesma coisa. A mesma coisa. Ótimo Seria a você mesma coisa. falar isso, Marcos, porque às vezes são nomenclaturas que a gente usa diferente, né? O que é fechar a fatura, o que é acionar o... Quando você aciona o botão de demanda, você acionou ele, você fechou a fatura, certo? Você vai pegar, zerar, inclusive, algumas demandas máximas quando você faz isso. Então, por isso, você deve acionar o botão de demanda ou fechar a fatura depois de você ter feito algumas leituras de demanda máxima. Porque se você pegar, acionar o botão de fatura, fechar a fatura de demanda e fechar a fatura, algumas demandas máximas, elas vão começar tudo de novo e elas vão zerar e vão começar a contar de novo uma nova demanda. Aí, se você fizer isso daí logo de início, como é que você vai depois pegar, qual é a demanda máxima que tinha? Qual era o 17, qual era o 14, qual era o 52. Então, a primeira coisa é você pegar, verificar, não acione imediatamente a demanda, mas verifique quais são os códigos de leitura que existem aí. Por exemplo, o 03 é um deles, né? O 03, o 04, o 08, o 24, o 10, o 14, o 52, o 65, o 66, o 68, o 69, o 71, o 73, o 75, o 78 e o 80. Então, esses valores aí é que devem ser extraídos antes de você fechar a demanda. Ou seja, a gente só registra as demandas acumuladas, né? Depois do acionamento. Exatamente. Correto? Exatamente. Então a gente anota todas as leituras menos as demandas acumuladas, que no caso aí seria o quê? 54, o 17, o 21, o 73 e o 75, correto? Exatamente. São no caso as aqui, acumuladas. As demandas acumuladas, elas seriam a 17, a 21, a 74, a 73, a 75 e a 80. Ok. Certo. Exato. Então, eu teria essas demandas acumuladas. Por quê? Porque, na verdade, você tem o seguinte, quando você vai coletar, se eu pudesse fazer um resumo do que eu coleto de um medidor, a primeira coisa é o seguinte, é energias, certo? Energia, você chega lá, tem as energias. Você tem as demandas, certo? Você tem as UFER, né? E o DMCR. O FER e DMCR, aqui eu sei que isso talvez não seja tão importante explicar profundamente aqui para vocês, mas são correções pelo uso da energia reativa em cima da demanda e da energia. Quando a reativa é muito alta num sistema, ele chega a prejudicar um pouco a energia ativa e as demandas. Tem ali uma sombra. Então, como é que você vai corrigir isso? Você vai corrigir isso através de um sistema que existe internamente no medidor chamado FER e DMCR, a unidade de faturamento de energia reativa
e a demanda máxima corrigida. Então, esse tipo de situação vem depois de você acionar os botões de demanda e fechar a fatura. Então, mas assim, trocando em miúdos para não confundir muito essa questão de você dizer bem assim, olha, o FER, DMCR, energia, demanda, o que nos interessa mais é a coisa prática. Nós queremos saber quais são os códigos que eu vou pegar antes, fechou a fatura, fechou a demanda ali, acionou o botão de demanda e fechou a fatura, quais são os códigos depois? Como o Marcos bem ali me falou. Por exemplo, eu vou inclusive falar com o Marcos, nós vamos enviar isso daí para todos vocês, por e-mail, para todo o pessoal daí do interior, não é? Mas nós temos ali, antes, os códigos antes. Eu vou falar aqui um pouquinho menos veloz, se você puder, como você está nos ouvindo aí, talvez você nos anote, você possa anotar, né? Quais são os códigos que eu pego antes de acionar o botão de demanda, antes de fechamento de fatura. Então, os códigos são o 03, o 04, o código 08, o 10, o 14, o código 24, o código 52, o código 65, o código 66, código 68, código 69, código 71 e o código 78. Tudo que você puder encontrar no medidor nesse sentido, pegue antes do fechamento de fatura, antes do acionamento do botão de demanda que fecha a fatura. Logo após você ter acionado o botão de demanda e fechado a fatura, aí sim você vem ali nos códigos, o código 17, o código 21, o código 54, o código 73, o código 75 e o código 80. Então, quando você faz isso, você é capaz de pegar e dar uma certeza às pessoas que vão analisar o faturamento daquilo que vocês enviaram, eles vão fazer uma batida, vão fazer um batimento entre o que está acumulado e aquilo que foi chamado os totalizadores ou demandas máximas. Então, é capaz de você pegar e encontrar coerência entre uma situação e outra. Você está falando, Moisés, porque a gente muitas vezes encontra lá no faturamento alguns problemas que a gente vai precisar mandar o eletricista de novo lá no local, né? E com essa anotação, feita até da forma correta, né, nessa sequência que você falou aí, até evita isso, né, da gente deslocar uma equipe em campo para confirmar alguma coisa, trazer um dado novo que não foi anotado, né? Então, traz uma coerência maior para o faturamento, fecha um faturamento mais redondo, né? E, assim, curiosidade minha, tem como a gente mostrar aqui no medidor como é que se faz esse acionamento da demanda? Ok. Bom, uma vez que a gente teve esse entendimento, né? E o Marcos falou algo muito certo. Às vezes, por falta de um código que eu peguei de forma equivocada ou não, depois de fechar a fatura, ou seja, depois de você acionar o botão de demanda, você, através de um código anterior, ou de demanda, ou de totalizadores, demandas máximas e totalizadores máximos, se tiver um equívoco em alguma leitura, por exemplo, eu cometi um equívoco na leitura 17, né? Não tem problema. Ou no 14. Eu cometi um erro ali no 14 na hora de anotar lá no campo. Houve um equívoco. Não tem problema. Existem os acumuladores, ou seja, aqueles códigos de leitura que
vai haver um batimento entre o antes e o depois e vão dizer, não, encontramos qual é o fator aqui, houve um erro ou um equívoco ali de vírgula às vezes, né? Entre o que a gente pegou os códigos depois do acionamento e o antes do acionamento. Então evita, como falou o nosso colega Marcos, de pegar, enviar um eletricista em campo, uma leiturista em campo para rever isso daí. Haja vista que, inclusive, os locais são distantes, né? Até que chegue no centro onde se dá o faturamento. Então, a gente demora, tem a demora de você ter uma volta de um faturamento mais eficaz. Mas, partindo aqui, uma vez posta essa situação, esse procedimento, o Marcos fez uma pergunta ali. Bom, tá bom, mas você vai fazer essa leitura antes, vai fechar as leituras anteriores, você vai fechar a fatura e você tem as leituras posteriores à fatura. E aí sim, a pessoa vai preenchendo na ficha gráfica, né? Como ele já bem explicou anteriormente. Só que existe muitos medidores em campo. Existem vários tipos, não existe só um tipo. E como é que fica a situação? Às vezes você encontra um medidor onde o botão de fatura é difícil de encontrar. Existe, por exemplo, não é bem claro onde é que está o botão de fatura, né? Tem outros botões, etc. e tal. Botões de acionamento no medidor. E então aí eu já começo com um problema, né? Por exemplo, na maioria dos medidores, que pelo menos estão na minha mesa, eu vou tentar aqui mostrar alguns para vocês, existem medidores que tem um botão que ele tem a função de você passar a leitura no display mais rápido, né? E ele é muito parecido com o botão de faturamento. E aí a pessoa acaba, diz, olha, de repente eu vou apertar, eu tenho a possibilidade de apertar um botão que é eu quero passar rapidamente a leitura no display, sem querer apertei o botão de fatura. Uma das primeiras coisas cada medidor tem uma particularidade. Eu, inclusive, estou montando com o pessoal lá no laboratório onde eu trabalho, lá no DCMM, eu estou tirando fotos e filmando cada medidor e colocando ali, por exemplo, indicando qual é o medidor, por exemplo, o medidor Aitron, onde é que está localizado o botão de fatura ou fechamento de demanda. Onde está esse botão aonde você pega e passa rapidamente as leituras. Então, nós estamos preparando algumas apresentações onde a gente vai tirar foto ao vivo do medidor e enviar para vocês, porque vocês podem estar tendo dificuldades nisso daí. Outra coisa, como, por exemplo, eu localizei esse botão que passa rápido, como é que eu devo passar cada leitura desse botão? Como é que eu aperto, fico apertando durante muito tempo, pressionando esse botão, ou então eu só dou um cliquezinho nele para que ele passe o próximo código. Eu estou no código 03, quero passar para o código 04, depois para o código 08. Quantos cliques eu devo fazer? Eu devo demorar muito com esse botão pressionado pelo meu dedo? Ou eu devo dar apenas um toque nele? E o pior de tudo, né, tem uma outra coisa. Às vezes eu demorei muito naquele toque, e aí a tela trava. A tela do medidor trava, um exemplo. Aí a pessoa fica perdida, diz, meu Deus, eu não consigo alcançar agora a tela de leitura. Como fazer isso? Então, existe um procedimento para cada medidor, e são vários medidores que têm procedimento diferente. Por exemplo, esse medidor aqui tem um procedimento diferente desse medidor aqui.
para você alcançar, para você pegar um toque, colocar. Por exemplo, esse daqui tem 12 botões, né? Vermelho, um é vermelho, o outro é o preto. O preto é onde eu vou pegar e vou passar as leituras no display. O vermelho é o botão de demanda. Quando eu chego nesse daqui, o botão já é muito pequenino e os dois são azuis. Então, cada um deles tem uma característica diferente. Então, a gente teria que mergulhar em cada um deles de forma única. Olha, eu quero uma aula simplesmente sobre esse medidor. Eu quero uma orientação simplesmente sobre esse medidor. Eu preciso de uma apostila que nos indique plenamente isso daí. Nós estamos pegando de cada um desses medidores para enviar para vocês. Tá? Então, por exemplo, existe aqui, para esse medidor, que é o medidor Aiton, que de repente eu imagino que no interior tem esse tipo de medidor. Os colegas vão despronunciar depois aí, né? Moisés, nós fomos fazer eu e a equipe do faturamento, nós fomos fazer uma visita em Presidente Figueiredo, né? E nós fomos coletar lá umas leituras, confirmar umas leituras, até o nosso colega Antônio Lucien aí, que deve estar acompanhando a gente, viu a dificuldade. A gente, no Aitron, nós chegamos a demorar 20 minutos para anotar todas as leituras. Justamente, né? Tem uma complexidade, tem uma dificuldade para quem não conhece. Então, acredito que muitos também, nas localidades aí, têm alguma dificuldade, né, com relação a algum medidor. Então, nós temos que realmente trabalhar isso aí, né? É muito interessante ter esse material disponível, né, em vídeo, por exemplo, de alguma forma. Não sei como é que nós vamos trabalhar isso aí, ver com o pessoal que está elaborando todos esses treinamentos e como é que vão disponibilizar todos esses vídeos, né? Mas é muito interessante, né? Exato. Muito interessante, porque agiliza e faz com que a coisa ande da melhor forma possível, né? Conhecer as particularidades de cada medidor. Muito bem. A conhecer a particularidade de cada medidor. É isso que nós, por exemplo, nesse momento que nós estamos aqui, talvez esteja discutindo uma coisa geral, né? Para que depois, através, inclusive, da interação com vocês colocando a dificuldade, digam, olha, nós temos realmente dificuldade nesse medidor aí. Um exemplo. Opa, é esse daqui? Então, o pessoal do DCM lá aqui em Manaus, no nosso laboratório, vai tentar fazer um vídeo, vai tentar fazer aí uma apostila, não é? Com apresentações só sobre esse medidor. Um exemplo. Não, mas nós temos nesse e nesse medidor nós temos dificuldade. Então, nós vamos fazer esse material e vamos enviar, inclusive aqui para o Marcos, né? E para que ele distribua para todo o pessoal do interior, inclusive dar um treinamento aqui para o próprio Marcos, para ele não ter essa dificuldade, viu, Marcos? Aí, da coleta de dados desse medidor. Porque ele vai multiplicar, inclusive, já que ele tem um contato muito maior com vocês, muito mais dinâmico com vocês aí, diário, né? Ensinar como é que vai enviar para vocês esse material de como é que nós vamos proceder nesse medidor. Então, esse medidor Aitron aqui, ele tem um botão que está localizado aqui, por exemplo, acima, onde está o meu dedo, que é onde eu vou passar as leituras. Tá? Só que no momento que eu estou passando as leituras, em algum momento, se eu apertar demais, se eu tiver uma demora demais em pressionar esse botão, ele entra no modo de proteção na tela dele. Aí eu tenho um procedimento pela qual eu tenho de pegar, apertar de forma mais demorada aquele ponto, aonde ele chega num aviso na própria tela, em que ele diz bem assim, agora eu vou voltar para o normal. Se o leiturista em campo não souber disso, ele naturalmente vai passar algum tempo ali, porque ela vai ficar a tela travada, ele vai esperar no mínimo ali uns 10 minutos, talvez no máximo ali uns 10 minutos, eu diria 15 minutos é um exagero, mas para que a tela volte ao normal e ele efetue de novo as leituras. E abaixo dele, você tem o outro botão azulzinho aqui do Aitron, que é do fechamento de fatura, só desse medidor, estou falando só medidor Aitron.
Só que acontece o seguinte, esse medidor, ele tem uma fenda, esse botão, ele tem uma fenda. E você, para fechar a fatura desse medidor, no caso, se você no momento que você for fechar a fatura ou acionar o botão de demanda, você vai ter que usar uma determinada chave, né? E nessa fenda, vou passar um pouquinho mais para cá, você vai ter que dar um giro nele para que seja possível fechar a demanda desse medidor. Repete aí, Moisés. Né? Só ele tem uma fenda aqui no reset, ele está escrito com reset, por exemplo, né? E eu tenho que pegar e, se eu for acionar ele, se ele estiver numa posição horizontal aqui, eu vou acionar a demanda, ele não consegue, ele trava. Então eu vou ter que pegar e, nessa fenda aí, fechar ele um pouco mais, né? E colocar quase que 90 graus dessa fenda aqui, então ele vai ter condições de pegar e fechar o reset desse medidor. Isso daí nós vamos explicar na apostila para vocês sobre esse medidor. Eu tenho certeza que talvez vocês tenham dificuldade nesse medidor. Então, uma coisa é identificar qual é o botão que eu vou passar rapidamente a leitura, e a outra coisa é qual é o botão de fechamento de fatura que é acionado a demanda e como é que eu vou acionar esse botão. Quando acontece isso, é quando você tem consciência de como você usa esses dois sisteminhas aqui, é possível você pegar, fazer aquilo que eu estava falando logo no início aqui da nossa conversa, né? Primeiro, você vai pegar os determinados códigos, não é? Acionar o botão de demanda e depois pegar os outros códigos depois do fechamento de fatura. Só que para você pegar, antes do fechamento de fatura, você pegar todas as leituras, você diz bem assim, poxa, é uma quantidade muito grande de códigos. Para mim não perder tempo, como é que eu posso passar logo o mais rápido possível, efetuar a leitura sem ficar esperando muito tempo? Porque pode gerar dificuldade no eletricista em campo. Então ele pode ser mais rápido e fazer toda uma operação de extração do medidor, conhecendo profundamente esses dois, conhecendo perfeitamente como acionar esses dois botões, como não ter dificuldade em extrair as leituras que estão expressas nesse medidor. Então vamos só revisar um pouquinho mais aqui. Primeiro, quais são os códigos que eu pego antes? O que eu devo fazer depois que eu pego esses códigos antes do fechamento de fatura? Fechou a fatura, quais são os códigos que eu pego depois do fechamento de fatura? Isso é importante, né? Nós temos essa consciência. Muito bem. Quais são os botões que eu utilizo para, se eu quiser passar uma leitura mais rápido, qual é, no caso do Aitro, onde está localizado o botão da qual eu pego e repasso as leituras de uma forma mais rápida. Também tenho aqui a questão de onde está o botão de fechamento de fatura. Qual é? É o de cima? É o de baixo? Aonde ele está localizado? E depois, como acioná-lo? Como eu devo fazer para acionar esse botão de demanda? Porque tem que ter isso daí, senão a pessoa acaba não lendo o Aitro ou tendo uma dificuldade maior de leitura do medidor Aitro. Geralmente, o botão de fechamento de fatura de demanda, se você quiser localizar, geralmente, aliás, sempre, ele está com selos. E para você acioná-lo também, você tem que cortar esses selos e, então, manusear o botão de demanda, né? Aqui, por exemplo, eu acho não tão propício eu pegar e fazer uma leitura para vocês aqui, porque eu pretendo enviar para vocês filmado, com filme aqui, fazer um apanhado desse medidor, colocar setinhas, fazer uma espécie de apostila para que seja feita essa leitura aqui desse medidor. Muito bem. Aqui, por exemplo, eu tenho outro tipo de medidor. Esse é o medidor
Esse é um medidor Elster, por exemplo. No medidor Elster, eu tenho aqui, por exemplo, também botões, na qual eu posso passar as leituras mais rápido, né? Mas eu tenho que acionar ele, olha, da mesma forma como eu estava explicando no Aitron ali, ele tem uma posição que eu não consigo acionar e tem outra posição que eu consigo acionar as demandas, né? Aliás, repassar as leituras mais rápidas. Mas também eu tenho um botão, que é o botão de fechamento de fatura, ou seja, onde eu aciono a demanda. Quando eu aciono aqui, eu fecho a fatura do medidor através disso daqui. Esse medidor e esse medidor, qualquer um desses medidores, eles têm todas as leituras dos códigos ABNT existentes. E você, dessa forma que eu falei ainda há pouco, você pode acionar as leituras antes e depois do fechamento de fatura. Eles não têm diferença nesse sentido, eles têm diferença de como é que eles se amostram. Esse medidor aqui, ele tem os botões dele uns têm uma cor, outros são azul, outros são vermelho, outros são pequeninos, outros são maiores. Aqui, por exemplo, eu tenho um medidor bastante interessante, né? Inclusive, esse medidor, eu penso que no interior vocês ainda encontram esse tipo de medidor, que é os medidores Elster, né? Moisés, esse medidor, ele tem o botão que eu posso passar mais rápido a leitura que eu estou lendo ali? Sim, ele tem. Aonde é? Ele é nessa região aqui, ó. Ele está aqui nessa região aqui. É tipo uma trava, né? É um dispositivo. Esse dispositivo aqui, nele mesmo eu tenho como repassar a leitura mais rápida e nele mesmo eu tenho como acionar a demanda e fechar a fatura. Então, para vocês verem que cada medidor, ele tem uma particularidade. Ele acaba por ter uma particularidade. Por exemplo, nesse daqui, se eu levantar aqui essa travinha aqui e acionar ele para baixo, pressionar ele para baixo, ele vai me passar nessa posição horizontal, ele vai me passar as leituras mais rápido. Porém, se eu quiser fechar a fatura, eu tenho que dobrar ele, eu tenho que dar uma dobrada nele aqui em 90 graus, eu tenho que vergar ele 90 graus para apertar, aí ele vai fechar a fatura. Girar a chave. Então, aí você diz, meu Deus, então cada medidor tem uma forma ele tem um mecanismo diferente. O medidor vai registrar consumo, vai registrar energia, vai registrar o FER, que eu ainda falei ainda há pouco, ele vai registrar DMCR, ele vai fazer tudo, todos eles vão fazer a mesma coisa, mas eles vão ter dispositivos de como chegar a isso diferentes. Então, é importante que o pessoal do interior, inclusive, expresse quais são as maiores dificuldades, quais são os medidores que trazem maior dificuldade para eles conseguirem efetuar a leitura. Aqui eu tenho outro medidor. Esse daqui é o medidor Landesgear. Olha só, ele tem aqui os botões aqui, perdão, aqui. Ele tem um botão verde, esse é o botão onde eu passo as leituras mais rápido no visor. Mas o botão de fechamento de fatura de demanda está aqui, olha, vermelhinho. Então, quer dizer, se você for comparar, eles têm esses botões, eles têm como fechar a fatura, eles têm um botão como passar mais rápido ali a leitura? Tem, eles têm. Porém, eles precisam ser conhecidos de forma particular para que você seja acostumado. Aí, poxa, por que a Eletrobras tem tantos medidores tão diferentes? Né? Primeiro porque nós ao adquirirmos a compra desses medidores, nós a temos por meio de licitações. Então, nós não escolhemos, nós não temos, nós somos uma concessionária, né? E nós não temos como escolher o medidor que a gente quer padrão para tudo que a gente tem nas nossas subestações, nas nossas unidades consumidoras.
Então, nós estamos sujeitos a ter vários tipos de medidores. Então, por isso que nós não temos, porque não tem só um igual esse aí, o Itron, e aí acabou o problema. Porque nós não podemos ter só ele, porque nós temos essas questões licitatórias. Então, diante disso, nós temos que entender cada medidor que nós temos no nosso parque de medidores espalhados, tanto na grande capital, quanto no interior. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Na verdade, eu gostaria muito de ouvi-los no momento de interatividade, quais as dificuldades que você tem nesse momento. Conversando com vocês aqui, o Marcos, eu e vocês, a fim de que a gente, pelo menos, localize aqui imediatamente quais são os medidores que vocês têm dificuldade e nós seremos capazes de fazer um apanhado e uma apostila, um apanhado de como você fazer isso e dar esse treinamento, enviar esse treinamento para vocês até aí no interior, com certeza. O Robson, né, que é um dos responsáveis pelas equipes no interior, fiscalização, etc. e tal, e o Marcos, que está aqui, enviar a vocês. E eu gostaria de saber qual o sentimento que vocês têm com relação ao medidor. Se isso atrapalha, tem de alguma forma atrapalhado de você enviar as leituras corretas até o destino do faturamento. Bom. Nós temos uma pergunta aí do nosso colega lá de Boca do Acre, né, Moisés, e ele direcionou para mim, né, ele está perguntando o seguinte: quando a unidade está desligada, não energizada, né, não aparece nada no medidor porque está desligado, mas tem parcelamento, qual o procedimento e códigos a serem usados? Né, no caso, desligado por débitos. Gente, não confundam desligamento com corte, tá ok? Nesse caso aí, a situação é corte, não é desligamento. Então você tem que continua mandando lá, veio a ficha, você manda o eletricista lá, tá ok? No local, para ver se a unidade está autorreligada, ver se está tendo algum tipo de consumo, ver se está aparecendo algum consumo, né? E você vai pegar então e vai justificar isso na ficha, tá? Olha, não aparece nada, então por que não aparece nada? Ela continua cortada? Então você bota lá no campo observações, né? Lá o código, né? Se eu não me engano é o código 34, que é o display não está mostrando as leituras, e coloca lá, ou C continua cortada, tá? Lembrando, corte não é desligamento. Desligamento é quando o cliente encerra a relação contratual conosco. Então o cliente vai lá no atendimento e fala: olha, eu não quero mais ser cliente de vocês, então podem desligar minha unidade consumidora. Então não confundam, tá? Porque ele está cortado, o medidor não está energizado e por isso provavelmente ele não está, a bateria já deve ter esgotado a carga e não está mostrando nada no visor. Então é por isso. Então você simplesmente orienta o seu eletricista no local verificar se está autorreligado e colocar essas observações na ficha. Mas não coloque que está desligado, gente, tá? Às vezes vocês confundem, né? Como alguns falam, às vezes vocês enganam a gente aqui no faturamento, porque vocês colocam que está desligado e a gente pensa que alguma equipe foi lá e desligou a unidade. Não foi isso que aconteceu, né? Ela foi cortada, ou seja, por falta de pagamento ela foi cortada. Então a observação é: olha, código 34, por exemplo, não está aparecendo nada no display e a unidade continua cortada, tá ok? Bom, então eu quero entender assim que o colega, qual é o nome dele? De onde ele? Boca do Acre. Boca do Acre, não é? Isso. Ele deu a entender aqui quais são os códigos que eu vou extrair do medidor ali naquele momento, né? E quando falta energia nesses medidores, geralmente não, ele apaga, né?
Ele não tem como extrair código. É isso mesmo, Marcos, que ele quis expressar? Na verdade, há uma dificuldade, né? Porque o medidor está desligado, né? Ele apagou, na verdade, né? Mas a unidade, ela está cortada, né? Ela não está desligada, né? O desligamento é outro procedimento. Mas a gente tem uma pergunta de Iranduba, né? Vamos lá. Olha, o nosso colega Rodani está aí com a gente em Iranduba. Eu não entendi direito a pergunta, eu acho que ainda continua sendo a mesma, porque assim, nós temos duas situações aí, né, nesse seu questionamento. Nós temos o desligamento e nós temos o corte. O desligamento, ele é um procedimento que ele é solicitado pelo cliente. No 99% dos casos é feito dessa forma, tá? Então, o cliente vai até o nosso atendimento, pede para encerrar o fornecimento de energia. Esse é o desligamento. No caso que vocês estavam levantando aí, é quando a UC está cortada. Então, quando está cortado, a observação que deve ser anotada na ficha é se ela está autorreligada ou não e se está aparecendo leitura ou não. Porque muitas vezes o cliente se autorreliga, não tem como se perceber isso visualmente, né? Às vezes ele está usando lá dentro do prédio, por exemplo, alguma coisa, e aí a gente vai perceber como? Através das leituras. Então, se tem leitura, você anota as leituras, tá ok? E informa que a UC está cortada. Agora, se não aparece leituras, o ideal é colocar o código 34, que é o display não apresenta leituras, tá? E em seguida anotar dizendo se o cliente está ligado ou não, está autorreligado ou não. Que ele pode estar também autorreligado por fora da medição. Então é muito importante esse trabalho, né? Porque às vezes a gente recebe fichas com nenhuma informação dessa, ou com ela equivocada, né? Dizendo que está desligada. E não é a realidade não é essa. Então, o correto é esse, tá? Como é seu nome? Desculpa, depois a gente se conhece melhor, né? Através do nome, mas nós temos essa situação, tá? Nós temos essa situação. Então, desligado e cortado. São duas coisas diferentes. Então, é bem importante anotar isso da forma correta, tá ok? Eu teria uma pergunta para ele, Marcos. Vamos com Barcelos, então, Moisés? Aí, não sei se é o mesmo questionamento. A gente pode levantar no final, né? Barcelos, por favor. Nosso colega lá de Barcelos. Opa, e Rodani, voltamos aí com o nosso colega Rodani lá de Iranduba. Vamos ver se a gente consegue conversar agora. Fale aí, Rodani. É o seguinte, na verdade, existe um procedimento quando você vai fazer uma leitura, né? Eu pressuponho, aliás, isso daí é uma normativa da empresa, que todo medidor, quando você vai acessar lá o cubículo de medição, você tem o cubículo está selado, né? O cubículo está selado, está selado os bornes, a tampa de bornes do medidor estão com seus selos, o último selo que foi deixado na inspeção. Está selado o botão de demanda, ele tem um dispositivo de entrada para você passar o selo. Então ele tem que estar selado, por quê? Porque alguém pode acionar a demanda antes do final do mês. Já imaginou? Você aciona a demanda do medidor, você fecha a fatura acionando a fatura do medidor uma vez no mês. E não é normal você ter 2 ou 3 faturas ali. Como eu já encontrei aqui em Manaus, situações em que nós estávamos tendo faturas, 2 ou 3 faturas no mês. E aí nós verificamos que estava sendo acionado o botão de demanda, né? Isso atrapalha demais quem vai tratar do faturamento. Então você tem um selinho lá, você chega no botão de demanda e você tem um selinho. Você
você primeiro, antes de você, na minha opinião, antes de você cortar o selo do botão de demanda, vá fazer a leitura aqui. Faça aquelas leituras que eu falei ainda há pouco, aquelas leituras antes do fechamento de fatura, que seriam o 03, o 04, o 08, o 24, o 10, o 14, o 52, 65, 66, 68, 69, 71, 73, 75, 78 e 80. Depois que você fez isso, você fez essas leituras, né? E essas leituras podem passar mais rápido se você passar aqui no botão, onde o botão, esse daqui não tem selo, esse daqui vai estar livre, onde você flexiona o botão para passar mais rápido na leitura. Só que depois que você fez essas leituras, então, aí eu aconselho que a pessoa pegue, corte o selo do botão de demanda, e aí você vai acionar a demanda e fazer as leituras após o fechamento de fatura. Então, deixa eu ver se eu entendi, Moisés. O ideal é que o medidor esteja selado, né? O botão de acionamento de demanda esteja selado, e daí o eletricista vai lá, corta o selo, aciona a demanda e depois, no fim de tudo, põe um novo selo. Novo correto? selo. Marcos, eu diria o seguinte, que a palavra não corretiva a você é uma pessoa fantástica. Eu vi ainda há pouco a aula do Marcos ali, eu mesmo foi uma aula, parabéns, Marcos. Mas eu espero que todo o pessoal do interior tenha absorvido ali a ficha gráfica, ali é muito importante. A palavra não seria nem ideal ter um selo no dispositivo de demanda. Na verdade, é normativo se ter isso. Né? Certo. Você tem que ter o selo todo mês, você corta o selo e depois você aciona a demanda e depois você coloca outro selo. Não é? É dessa forma que a coisa transparece. Né? É diferente dos selos do borne do medidor, por exemplo, tá certo? Os selos do borne do medidor. Esse medidor Aitron aqui tem um selo que, inclusive, é um selo que pertence a uma bateria interna do medidor. Esse daqui não deve ser cortado de jeito nenhum. Mas existe o selo que contempla o botão de demanda. Você aciona lá, depois de acionar e efetuar a leitura, coloca um novo selo para que ninguém tenha acesso a acionar o botão de demanda em qualquer tempo. A não ser que haja uma ordem de gerência que antes do final do mês alguém chegue lá e por alguma inspeção, alguma necessidade, você chegue lá e tenha de acionar aquela demanda. Mas tudo está computado, tudo está ali controlado pela gerência que pediu que uma determinada equipe fosse lá, acionasse aquele fechamento de fatura antes do final do mês. Então, Rodani, não sei se isso, né? O correto, o normativo, é que tenha o selo no botão lá do acionamento da demanda, aí ele é cortado, acionado e depois é colocado um novo selo, correto? Rondani, deixa eu entender melhor. Você está falando, por exemplo, todo medidor, ele tem uma caixa, né, que protege o medidor, tá certo? E essa caixa, ela tem um selo, correto? Então você diz o seguinte: eu devo cortar, é lógico que para você acessar o medidor, você tem, no meu entendimento, você tem que cortar o selo da tampa que cobre o medidor. Você não está falando da tampa do medidor. O tampa de medidor, tudo bem, mas você está falando em caixa do medidor, eu também acho, eu tenho certeza que eu faria esse procedimento. Eu chegaria lá, cortaria o selo da tampa da caixa, aí para fazer todas as atividades de leitura do medidor, da qual a gente explanou ainda há pouco. E depois eu fecharia essa caixa e colocaria um novo selo. Então, todo o acesso da medição deve ser feito dessa maneira. Não pode se deixar nada sem selo, porque aí a fragilidade de alguém acessar alguma parte na medição e cometer alguma irregularidade. Eu não sei se eu entendi dessa forma. É isso aí que você quer dizer, Rondani? Por favor. Complementando aí, Moisés, às vezes nós no faturamento recebemos
as demandas, as leituras paradas, né? Não foi acionado. Talvez seja por causa disso também, né? Então, o Moisés já explicou aí qual é o procedimento e agora a gente vai chamar até fé para interagir conosco. Você queria fazer uma pergunta, Moisés? Se estiver alcançando todos os colegas, inclusive o pessoal de Iranduba, né, que ainda há pouco a gente falou, estava conversando, vocês fizeram uma pergunta a nós respondemos, mas eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Dentro de medição, dentro de medidor, se vocês tiverem uma dificuldade, expresse para mim agora, inclusive, que espécie de medidor. Moisés, tem um medidor X lá, tem um medidor lá que é muito difícil a gente lidar com esse medidor por causa disso, por causa daquilo. Nós não conseguimos realizar a demanda, o fechamento de demanda correto, nós não conseguimos coletar direito ou alguma coisa aqui. Essa é uma boa oportunidade, porque eu vou anotando aqui as dificuldades de vocês, para que, se a gente não atender aqui, atenda de outra forma. E nós vamos ter, inclusive, um momento interativo com vocês através de e-mail e de correspondência, etc. e tal. Ou talvez dentro daquela explicação ainda há pouco, que eu falei com relação aos procedimentos dos códigos que nós temos que retirar antes, fechou a demanda, quais são os códigos que eu pego depois. Então, esse é um momento de a gente aproveitar, um precioso momento para a gente expressar as nossas dificuldades diante dessa questão de leitura de medição e medidores. Assim também como, naturalmente, aqui o Marcos, na sua explicação com relação à colocação, a como você vai colocar esses códigos, essas leituras dentro da ficha gráfica, é um bom momento para que a gente retire algumas dúvidas, e se não resolvermos aqui, nós vamos resolver em um outro momento, comunicando com vocês, mas a gente solucionando, enfim, o problema das pessoas do interior com relação à coleta de leitura, enfim, viabilizando o nosso faturamento. Acredito que por hoje, né, nosso tempo está esgotado e todos vocês sintam a vontade, tá, de questionar qualquer um de nós aqui através do e-mail, através de telefone. É bem fácil conseguir isso, né, pela empresa mesmo, através lá do e-mail, no rodapé está o nosso número, né, vocês conseguem facilmente acesso a todos nós. Então, eu acredito que por hoje é só. E qualquer dúvidas posteriores vocês podem encaminhar para nós aqui em Manaus, tá ok? Então até mais, um bom dia a todos.